Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus, né? Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos, unidos, em um só propósito, em um só pensamento, adorar e glorificar o nome daquele que nos deu vida. Estamos aqui nessa tarde, glorificando a Deus, por estarmos de pé, estarmos aqui firmes e fortes na presença do Senhor. Sabemos que estamos enfrentando dias difíceis, né? Dias muito difíceis. É um vírus, é uma virose. E nós sabemos que as pessoas estão preocupadas. Muitos estão desesperados, sem saber o que fazer. Procurando uma solução, procurando um caminho. Mas esse caminho só encontramos em Cristo Jesus. A nossa esperança é Cristo Jesus. Porque essas coisas irão acontecer cada vez mais. Mas nós que estamos firmes no Senhor, sabemos que um dia essas coisas irão cessar para cada um de nós. Jesus está voltando. Ele está voltando. A sua palavra está se cumprindo. E que nós possamos estar cada dia mais firmes no Senhor. Nós passamos por um período de pandemia, ainda estamos. E chegou um momento em que nós, em nossa casa, a gente pensa assim: não temos o que fazer. É confiar em Deus, esperar em Deus. Porque o que Deus ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Se for para guardar, Deus guarda. Se for para ter a enfermidade, vai ter a enfermidade. Mas também se for para Deus recolher, Deus vai recolher. Porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Ela agrada a todos. Ele diz na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho para vós. O nosso Deus, Ele sonha com sonhos para mim e para você. E que nós possamos viver os sonhos do Senhor, não os nossos. Senhor, nós temos muitos sonhos, mas que o Teu sonho prevaleça em nossas vidas. Então Deus, Ele vai, sim, Ele está aguardando, Ele está protegendo. Essa semana também eu estive muito enfermo, tive essa virose. Pense numa coisa terrível, muito terrível. Magna também teve, Samuel teve, está levezinho ali. Mas estamos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque Deus, Ele colocou mais uma vez a sua mão sobre nós. E nos guardou. E Ele tem guardado você também, irmãos. Ele tem guardado a sua família. Muitos perderam parentes. Perderam pai, perderam mães. E nós estamos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele tem nos guardado. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 13. (14, 15, 16 e 17). Mateus capítulo 16, do 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão,
filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. As pessoas estavam confusas. Quem era Jesus? Os discípulos saíram anunciando a palavra e curando os enfermos, levando saúde para aqueles que necessitavam. Mas falava também de Jesus, aquele que era o prometido às nações, aquele desejado, aquele que era o Messias, o Salvador, aquele que iria tirar o pecado do mundo, aquele a quem Deus enviaria. E as pessoas estavam confusas, sem saber quem era Jesus. E Jesus, ele chama seus discípulos e pergunta para ele: o que diziam os homens? O que dizem as pessoas? Ser o filho do homem, ser o filho de Deus. E eles começam a falar, um diz que é Jeremias, outro João Batista. E vocês? Aí a pergunta agora foi para os discípulos: e vocês? Creio que todos, com exceção de Pedro, porque Deus revelou a ele, não falaram, não disseram. Mas como Deus tinha revelado para Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus se alegra, porque Deus estava ali na forma de Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é Deus, amém, igreja? Jesus é Deus. Ele se alegrou, porque o seu Pai revelou a Pedro quem Ele era. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, Jesus, ele escolhe 72 homens, na minha versão fala 72, e ele envia aqueles homens a levar o evangelho, as boas novas. E como que aqueles homens iriam pregar a palavra de Deus se o Novo Testamento ainda não estava escrito? Mas eles anunciaram a Cristo, aquele que estava entre eles, que está hoje entre nós. Eles anunciavam o Deus vivo, aquele que se fez carne, que era o Verbo. Ele se fez carne e veio habitar entre nós. E eles pregavam esse Jesus. E eles pregavam com tanta veemência, com tanto fervor, com tanto ardor, que as pessoas queriam ver quem era Jesus. Eles queriam conhecer quem era Jesus. E eu faço uma pergunta nessa noite, não precisa me responder. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Como nós estamos anunciando Jesus aí fora? Como nós estamos apresentando Jesus para essa humanidade que está aí apavorada, estão aí desesperada, muitos tirando até a sua própria vida, porque não conhece o Senhor que nós conhecemos. Eles não conhecem, porque se eles conhecessem, algo diferente ia acontecer na vida deles. Deus ia vir, ia fazer morada. Deus iria salvar, iria libertar. Precisamos sim, a cada dia, dia após dia, não parar, avançar, levar a palavra do Senhor. Fazer Jesus conhecido a essa nação que está aí fora, que não conhece Ele. Precisamos sim sair e dizer: há solução, há um jeito, há uma saída, há uma esperança. E essa esperança se chama Jesus.
Os discípulos, irmãos, eles pregavam Cristo numa verdade tão grande que Zaqueu, aquele homem que a Bíblia vai dizer que ele era cobrador de impostos, mas ele roubava o povo. Mas quando Zaqueu ele ouve falar de Jesus, despertou algo no coração dele, na mente dele, e ele quis conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu soube que Jesus ia passar naquela cidade, naquela rua próxima a ele. E a Bíblia diz que aquele homem ele corre, ele sobe uma figueira, porque a estatura dele era muito baixa e a multidão era muita, né? Muita gente que acompanhava Jesus, uma grande multidão, e não tinha como aquele homem ver Jesus. E ele teve a ideia de subir naquela figueira e dali ele ver quem era Jesus. Mas o mais importante, irmãos, não foi Zaqueu querer ver quem era Jesus, mas o mais importante foi Jesus ver Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Eu quero, convém a mim. Eu quero, eu desejo ir na tua casa. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desceu depressa. Sabe por que Jesus ele diz, desce depressa? Ele tem pressa em salvar. O nosso Deus ele tem pressa em salvar o pecador, aquele que está lá fora. O nosso Deus ele tem pressa. E ele diz, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu preciso ir na tua casa. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu e começa a falar do amor dele para Zaqueu, Zaqueu ele se arrepende de tudo que ele fez na vida dele. E a partir daquele momento Zaqueu diz, não tem saída para mim, vou me render ao Senhor. E aquele homem diz, Senhor, eu quero devolver tudo o que eu tirei do outro, se for possível 4 vezes mais, mas eu quero devolver, não é meu, não me pertence. Irmãos, falar de Jesus é muito bom, levar Jesus às pessoas que precisam é muito bom, fazer missões é muito bom, porque as pessoas realmente vão conhecer quem é Jesus. A Bíblia vai também dizer que havia uma mulher cananeia. Aquela mulher tinha uma filha, e essa filha, ela era perturbada por um espírito imundo, um espírito maligno. E aquela mulher, talvez ela tinha corrido os 4 cantos daquele lugar, à procura de uma ajuda, de alguém para ajudá-la nessa situação. Mas ela também ouviu falar de Jesus. Olha que o testemunho é muito importante, principalmente o testemunho de Cristo, né? A Bíblia diz que nós somos testemunha de Cristo, devemos testemunhar das coisas de Deus. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquela mulher vai ao encontro de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquela mulher andava gritando atrás de Jesus. Jesus não deu atenção na hora àquela mulher, mas aquela mulher não desistiu. Hoje a gente desiste fácil, né? Hoje nós desistimos muito fácil de Jesus. Mas aquela mulher não desistiu fácil. Ela continuou, perseverou, até o ponto que os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, se tu não vai atender, despede em paz. Jesus para, aquela mulher vem, conta a situação, teve aquela conversa toda, Jesus com aquela mulher. E Jesus disse, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E aquela mulher que estava ali, tão angustiada da vida, ela disse, Senhor, até os cachorrinhos
eles comem, eles precisam, eles carecem das migalhas que caem. Aquela mulher estava querendo dizer para Jesus: Senhor, eu não quero nada deles, eu só quero a sobra. Aquilo que eles vê que não tem valor, eu quero o resto, eu quero a sobra. Porque eu creio que o resto, a sobra, vindo de ti, é o tudo na minha vida. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: pense numa mulher de fé. Jesus se admirou com a fé daquela mulher. E Jesus disse: vai, e seja conforme a tua fé. E a filha daquela mulher foi liberta em nome de Jesus. Precisamos anunciar Cristo. É muito importante falar de Jesus. A Bíblia também vai dizer que um homem, ele tinha um filho, estava na mesma condição dessa mulher. E aquele espírito que estava no seu filho, lançava ele no fogo, lançava ele na água, tentar matá-lo. Aquele homem se aproxima dos discípulos de Jesus, pede socorro, pede ajuda. Os discípulos vão e não conseguiram ajudar aquele homem. Aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, se tu podes, ajuda-me. E Jesus olha para ele e diz: tudo é possível ao que crê. E aquele homem, imediatamente, pegando ali o que Jesus falou, ele diz: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajude. Eu quero crer, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E a Bíblia diz que quando Jesus vê aquela situação, a Bíblia também vai dizer que aquele espírito era mudo e surdo. Mas quando Jesus falou, até o diabo ele teve que ouvir a voz do Senhor. Sai dele. E imediatamente aquele menino ficou curado. Ele também ouviu falar de Jesus. E nós também um dia ouvimos falar desse Jesus. Eu já venho de um tempo, né? Eu fui nascido e criado numa igreja evangélica. Mas chegou um período da minha vida que eu quis provar das coisas do mundo lá fora. Eu provei das coisas do mundo lá fora. Mas aquela semente que foi plantada em mim, ela ainda estava dentro de mim. Então, por mais longe que eu estivesse da casa do Senhor, aquela semente estava dentro de mim. E aquela semente que estava dentro de mim fez com que eu voltasse para a casa do Senhor. E eu tinha um desejo de voltar, mas algo me prendia. Mas chegou um dia em que Jesus me chamou de volta e disse: aqui é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Voltei para a casa do Senhor. Estamos hoje na casa do Senhor. Só aqui nessa igreja, glória a Deus, eu tenho uns 16, 17 anos. Aqui, firme e forte no Senhor, confiante, esperando a volta do Senhor e dizendo que Jesus é bom, Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele nos prepara e Ele nos dá uma morada eterna. O nosso Deus, Ele é poderoso para isso. Então, igreja, é tempo de avançar, irmãos. Eu creio, pastor, que esse ano que nós estamos vivendo ele, começamos a viver ele, Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Eu creio.
Eu creio porque Deus, Ele é fiel. E Ele tem despertado alguns irmãos para o trabalho da obra. Deus tem levantado. E Ele vai continuar levantando. E eu creio que esse ano de 2022, nós iremos sim fazer o melhor para o Senhor. Muitos vão querer parar, mas nós devemos avançar. Avancemos no nome de Jesus. Porque Jesus, Ele escolhe os seus discípulos e Ele diz assim: todo o poder é me dado no céu e na terra. É todo o poder, não sobrou poder para ninguém, é para Ele, só para Ele. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos. Então, nós estamos debaixo desse poder de Deus. A igreja do Senhor está debaixo desse poder de Deus. E ela tem poder para ir onde está aquele que está preso, aquele que está no fundo do poço, aquele que está no lodo, na lama, e tirá-lo de lá. Deus deu autoridade para a sua igreja. E Ele disse ainda mais: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Além de nós termos a presença de Deus, a presença de Jesus, 24 horas por dia, nós estamos debaixo do poder de Jesus. Porque nós levamos o nome de Jesus. E esse nome há poder. No nome de Jesus há poder. O nome que está acima de todos os nomes. O nome que céus e terra se curva diante dele. É o nome de Jesus. E que privilégio para mim e para você termos a companhia de Jesus. Não há nada melhor nesse mundo do que ter a presença de Deus em nossas vidas. Certa vez Deus, ele fala para Moisés e libertar aquele povo, e teve aquele tudo lá, Faraó e tudo mais, aquele exército. E Moisés disse: Senhor, eu preciso de ti comigo. E Deus diz: Moisés, um anjo irá contigo. E Moisés disse: Senhor, eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Aí Deus diz: vai, Moisés, porque a minha presença irá contigo. Eu irei na tua frente e serei a tua retaguarda. Oh, glória! Deus, Ele nos cerca, de todos os lados, Ele tanto vai na frente como Ele está guardando atrás. Que Deus poderoso. Irmãos, temos mais que motivo, irmãos, de continuar na caminhada com Cristo. O mundo não tem o que nos oferecer. É passageiro o que o mundo tem. Mas o que Deus tem para mim e para você é eterno. Ele não acaba. Vai ser para sempre. Essas lutas que nós estamos passando aqui, enfrentando aqui, não se compara com o peso da glória que está reservada para os santos, para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então a mensagem para mim e para você nessa noite é: não pare, avance. É tempo de avançar. As pessoas não sabem o que fazer, mas você sabe o que fazer. Você sabe o que falar. Você tem uma solução, você tem uma esperança para essas pessoas. E essa esperança é Jesus.
E eu creio que cada um aqui tem Jesus na vida. Então você tem esperança para alguém. Continue, vamos continuar, vamos avançar. Jesus está voltando. E Ele nos espera. Nos espera. E Ele vai pedir para ver a tua mão, para ver a minha mão, para ver se nós temos obras realizadas aqui. E que as tuas mãos e as minhas mãos estejam cheias de obra para mostrar para o Senhor. E receber o galardão que Ele já preparou para mim e para você. Amém, igreja? Esse era o recado de Deus para o meu coração e para o seu coração. Ele colocou no meu coração e disse: passe para mim, igreja. É esse recado aí. Vamos avançar. É tempo de avançar. É tempo de buscar as almas que estão lá fora. Vamos lançar nossa rede. Vamos lançar a rede. Porque eu creio que quando a gente puxar essa rede, ela vai vir cheia. E Deus, Ele tem recompensa para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração aqui. Eu creio que Deus, Ele falou o teu coração nessa tarde. Porque Deus, Ele falou o meu coração. Eu estava ali, a gente sempre fica aqui ouvindo uma palavra, um louvor. E Deus, o que é que eu vou levar para a tua igreja, para mim também? E ali quando eu meditava ali, eu vi uma palavra que diz assim: Zaqueu, desce depressa. Então Deus me deu uma mensagem, só com essa frase: Zaqueu, desce, é depressa. Ele tem pressa. Nosso Deus tem pressa. Oremos nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, a Ti, Pai, por o Senhor ter cuidado de cada um de nós, com o amor que só o Senhor tem, Pai, para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, a qual tem tocado aos nossos corações, Senhor. E nós sabemos, Deus, que o Senhor se faz presente aqui, Senhor. O Senhor tem nos levado, Senhor Deus, em seus braços, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor. Quando pensamos em parar, quando pensamos em ficar na beira do caminho, o Senhor tem nos levado, Senhor Deus, em seus braços. E nos diz, Senhor, não é hora de parar. É tempo de avançar. Eu tenho pressa. Então, Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida que entrou aqui, que ouviu a Tua palavra. Pelos irmãos que estão nos seus lares, estão acompanhando pelo nosso canal, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de cada um. Que a Tua graça possa alcançar cada um deles, em nome de Jesus.